E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias, e esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, o Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. E também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol. E o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. E disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. E edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam de arco, e todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. E então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, e no teu nome, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos os etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande espojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia neles muita presa. Também feriram as malhadas do gado e levaram as ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Somente no versículo 11, a última parte: Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Amém? Até aqui. Esses textos são textos grandes, né, e difíceis talvez de compreensão, embora eu já preguei várias vezes esses textos, mas é bom ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia você conhece seu Deus, né? Quando você lê esses textos do Antigo Testamento, apaga a luz, fazendo um favor. Quando você lê livros do Antigo Testamento, você consegue ver uma ação mais próxima de Deus, né? Você consegue ver uma ação poderosa, surpreendente, maravilhosa, de um poder grandioso de Deus, porque muitos dos textos do Antigo Testamento mostram o povo de Deus numa guerra literal, naquela guerra de ir no campo, de colocar armadura, né? De pegar a espada, de enfrentar um adversário real, de ter realmente que conquistar sua terra, sua nação, cuidar daquilo que é seu, não deixar tirar. E em todas as histórias bíblicas que o povo de Deus tem que lutar com o corpo, você observa a intervenção divina, né? O que é intervenção divina? É Deus agindo no sobrenatural para favorecer o seu povo. Coisa que hoje, como nós estamos na dispensação da graça, no mover do Espírito Santo, que nós não temos essas ações sobrenaturais visíveis, como trovões, chuvas, né? Granizo, essas coisas que Deus fazia. Nós temos moveres espirituais que são sobrenaturais. E o inimigo está lá, lutando, o inimigo está tramando, o inimigo está construindo situações ciladas para o povo de Deus cair. Mas quando o homem de Deus está orando, quando a mulher de Deus está orando, as intervenções divinas também acontecem. Só que elas acontecem de formas espirituais. Nossos olhos não vê. Coisa que no Antigo Testamento, Samuel orou, trovejou, né? Um
Um destruiu o outro. Josafá adorou, as mulheres e as crianças adoraram, os levitas tocaram o instrumento, o anjo do Senhor foi lá, dizimou o exército, né, contrário. Hoje você não viu, mas para você chegar aqui, teve uma grande guerra. Hoje, nesse dia, teve uma grande batalha para você conseguir. E vai até quando você terminar o seu dia e deitar na sua cama, e a hora que você está dormindo, e as misericórdias de Deus se renovarem na sua vida. Amém? Você não viu, mas as suas orações geraram condições espirituais. Talvez conforme você orou, intensificou ainda mais a luta, parece que ficou mais difícil, sabe por quê? Porque o inimigo nunca luta sozinho. O inimigo sabe que o Deus que nós servimos, ele é grandioso. E a luta que ele tem contra nós é porque ele luta contra Deus. Então ele tenta destruir a obra criadora de Deus, que somos nós, nossa alegria, nossos sonhos, nossos projetos, a nossa felicidade. E o inimigo não pode lutar sozinho, então o que ele faz? Ele busca força. Então dá a impressão que você orou, que você clamou, que você buscou a presença de Deus e ficou pior. Eu não sei se alguém já sentiu isso. Nossa, mas eu estou orando e parece que está mais difícil. Sabe por que está mais difícil? Porque quanto mais você está movendo o reino espiritual, quanto mais anjos estão sendo mandados, quanto mais livramento Deus está mandando, quanto mais grandiosidade de Deus vai se manifestar, mais o inimigo vai tentar lutar contra você. Amém? Porque se você parar de orar, se você parar de buscar, se você parar de crer, você não vai ter vitória e você vai ser derrotado. Então, a consciência cristã dessa verdade nunca precisou estar tão presente como ela tem sido necessária nesses últimos dias. Eu tenho uma vida inteira no Evangelho, eu nunca vi tantas famílias destruídas como eu tenho visto nos últimos dias. Eu nunca vi coisas tão assombrosas como eu tenho visto tão claramente como nos últimos dias. E isso tudo é porque nós sabemos que estão se cumprindo realmente aí os anúncios da vinda do Senhor Jesus. Mas e daí? Nós vamos nos sucumbir? Nós vamos vamos perder os filhos? Vamos deixar os maridos embora? Vamos ver os casamentos acabar? Vamos ver as pessoas que nós amamos irem para o inferno? Ou nós vamos tomar atitudes que geram realmente a possibilidade de uma vitória? E eu estava orando essa madrugada. Essa noite foi uma noite terrível. Eu não fechei meu olho um segundo. Eu vim para a escola dominical sem ter fechado os olhos. E eu estava orando pela madrugada. Eu comecei a falar com Deus e eu falei: Deus, tudo que nós estamos querendo é paz. Nós só queremos paz. Eu vou fazer uma pergunta aqui: quem quer paz? Deixa eu ver. Tudo que nós queremos é paz. Eu comecei a falar com Deus isso. Falei: Deus, nós só queremos paz. E ali eu comecei a falar que nós queremos paz no nosso coração, que nós queremos paz com as pessoas, que nós queremos paz nessa terra, que nós queremos paz na vida daqueles que nós amamos, que nós queremos paz na nossa família, que nós queremos paz no nosso trabalho, que nós queremos paz. E paz, meu amado, existe várias, vamos dizer assim, formas que você pode explicar o que significa paz. Mas para mim, paz hoje, na direção do Espírito, significa um tempo de quietude, como eu li aqui. Um tempo das coisas estarem quietas. Nós queremos um tempo de quietude, um tempo de paz, um tempo onde não tenha guerra, onde existe ausência de guerra. Ah, mas eu não luto, eu não tenho. Tem. Nós temos guerra com os nossos filhos, nós temos guerras com a nossa família, nós temos guerras com os nossos amigos, nós temos guerras em todas as áreas. Provavelmente você vai ter uma grande guerra amanhã para enfrentar a sua segunda-feira. Todos nós temos, e tudo que nós queremos é paz. E quando eu comecei a falar para Deus que nós queremos paz, eu coloquei meu joelho no chão essa madrugada, ali na minha sala. Zé Carlos chegou, era 4 horas da manhã, e eu não consigo dormir enquanto eles não chegam. Ele e o Fábio estavam trabalhando, e o Zé Carlos chegou. Eu não vi o Zé Carlos chegar, eu vi porque os cachorros latiram, quando ele já estava na sala. Mas eu entrei assim numa profundidade com Deus, porque eu falei: Deus, se o Senhor nesses últimos dias não colocar no nosso coração uma paz que exceda todo o entendimento humano, nós não vamos suportar. Porque nós temos vivido em grandes conflitos. Nós temos vivido em conflitos em todas as áreas da nossa vida. E como eu disse, a culpa não é minha, a culpa não é sua, a culpa é do momento da terra.
A culpa é da situação que a terra está vivendo, irmãos. Um país como o Brasil permitir que um Estado deixe os bandidos avançarem, matar pessoas, arrebentarem lojas, saquearem, furtar. Fala para mim, é irracional isso, não é? Não é uma loucura? Eu via aquelas cenas na televisão e eu falava, eu não acredito que eu estou vendo isso. Mas eu também não consigo acreditar que hoje um filho dá um tapa na cara de um pai. Eu também não consigo acreditar hoje que um marido, ele está cada vez mais violento contra a sua esposa. Mas também eu não consigo acreditar de várias maneiras que as pessoas que a gente mais ama estão nos enganando, estão nos traindo, estão nos apunhalando pelas costas. Eu também não consigo acreditar que muitas coisas estão acontecendo hoje de uma forma cada vez mais violenta. Então, tudo que nós precisamos é de paz. Paz. Precisamos de quietude. Precisamos de um tempo de quietude. Precisamos de um tempo de restauração. Precisamos de um tempo de poder converter os nossos corações uns aos outros antes que o inimigo destrua tudo que é de Deus. E quando eu falo tudo que é de Deus, eu estou falando amizades, irmandades, família, casamentos, tudo que nós estamos vendo ir embora. Eu olho para vocês aqui, eu conheço a vida de todos, não na integridade, né? Não na totalidade, mas eu sei de cada problema, eu sei de cada situação, eu sei de cada dor, eu sei de cada sofrimento, eu sei de cada medo, eu sei de cada anseio, eu sei de cada expectativa, eu sei de cada esperança, eu sei o que cada um já passou, eu sei o que cada um está passando. E eu sei, e com toda a propriedade, eu venho falar aqui esta noite, que o que nós estamos precisando é de paz. Precisamos de paz, de paz. O meu desespero, a minha agonia, a minha oração, a minha profundidade com Deus, é para que Ele mostre para nós hoje que há a possibilidade de nós sermos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Porque quando eu olho, eu vejo famílias perdendo seus filhos, eu vejo mulheres perdendo seus maridos, eu vejo pessoas perdendo as suas comunhões, eu vejo pessoas desistindo dos seus sonhos, eu vejo pessoas perdendo as coisas. Eu falo, Deus, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos levar esse estigma de derrotados, nós não podemos levar esse estigma de família destruída, nós não podemos levar esse estigma de traição, nós não podemos levar esse estigma, né, de povo infeliz, não podemos ser o estigma de um povo devedor, não podemos ser o estigma de um povo fracassado, porque não condiz com aquilo que nós professamos ao nosso coração, aquilo que nós anunciamos ao mundo do que nós servimos. Isso me agonia, isso me desespera, isso me traz conflito espiritual. Meu coração bate 24 horas numa aceleração cardíaca excessiva. Meu coração vive queimando, meu peito está apertado, a boca do meu estômago dói, a minha cabeça arrebenta, meu maxilar está endurecido, meus braços parecem que vão cair. Por quê? Porque eu represento a sua vida, eu represento a sua família, eu represento esta igreja, eu represento você, eu represento os filhos e os filhos dos seus filhos quando eu estou orando, quando eu estou pregando, quando o meu nome está registrado, que eu sou responsável por essa igreja. Eu sinto tudo que vocês estão sentindo. E eu falei aqui hoje de manhã, que eu tive uma visão hoje cedo. E essa visão Deus me mostrou algo muito grande, algo que Ele já tinha me mostrado anos atrás, em outro tempo que nós estávamos, Ele me mostrou hoje cedo novamente. E eu falei, se o corpo não estiver ajustado, nós não vamos conseguir vencer os nossos adversários. Esse texto fala de um rei chamado Asa. E esse rei chamado Asa é bom porque diz assim que ele fez as coisas certas. Porque quando você lê o Testamento, muitas vezes você vê homens de Deus sendo relatados suas histórias de que eles fizeram as coisas erradas. E quando faz coisa errada dá medo. Porque tudo que é feito errado tem o quê? Tem o quê? Tudo que é feito errado tem? Mas também tudo que é feito certo também tem? Então tudo que é feito certo também tem? Tudo que é feito certo tem? Eu quero ouvir você falar. Tudo que é feito certo tem? Então tem consequências boas também na nossa vida. E esse rei chamado Asa aqui, ele viveu um momento muito semelhante ao momento que nós estamos vivendo. Um momento de desordem, um momento de desequilíbrio, que eu tenho pregado isso muitos domingos na direção do Espírito, porque
Eu vou voltar a falar, irmãos, só tem alguém que pode influenciar nesta terra, a igreja do Senhor Jesus, mais nada, tá? Não adianta fazer passeata, não adianta vestir camisa branca, não adianta levantar, cravar bandeira na praia, não adianta colocar cruz, isso daí não move nada. A única coisa que pode impedir as trevas de continuar pisando, né, acelerando, marchando sobre nós e sobre esta terra é a igreja do Senhor Jesus. Somos nós, não tem outra alternativa. Então somos nós que temos que ter atitudes, somos nós que temos que ter ações para ver manifestado o poder de Deus sobrenatural para nos trazer a vitória. Por isso que essas pregações estão sendo contínuas e diretivas naquilo que Deus quer falar. E eu estava vendo hoje, pelo Espírito aqui, esse texto, indo buscando o contexto histórico, e quando Asa, ele tomou o reinado, que o seu pai faleceu, as gerações lá acabaram, que era a vez dele reinar, ele pegou uma situação assim, que a situação estava totalmente desequilibrada, né? Desequilíbrio total. As pessoas tinham colocado no lugar de Deus ídolos, as pessoas tinham trocado seus valores, mudado seus princípios, situações assim, diversas, aqui que não dá para ficar falando tudo, porque senão o nosso tempo vai embora. E ele era responsável por aquela nação. E quando você é responsável por uma casa, quando você é responsável por uma família, quando você é responsável por filhos, quando você é responsável por ministério, quando você é responsável pela sua própria vida, tem uma coisa que você precisa fazer e chama obedecer. Obediência. E obediência, meu amado, gera consequências e consequências boas. E a primeira coisa que esse homem fez quando ele viu o caos, que ele viu o desequilíbrio, que ele viu as coisas saindo toda fora do lugar, tudo desajustada, é que ele tomou uma decisão pessoal de colocar as coisas no devido lugar. Eu estava vendo lá um policial implorando para os outros policiais voltarem a trabalhar. Eu comecei a orar, comecei a clamar, falei: Deus, manda seus anjos lá, faz alguma coisa. Sabe que eu sei, irmãos, eu sei que a justificativa mas eles são tudo corrupto, eles tomam uísque não sei de quê, bebe vinho não sei do quê, come jantar não sei de quê, põe ouro não sei de quê, não tem problema que eles são. Importa é que a ordem, o equilíbrio seja feito sem que você dê justificativa. Tem muita gente dando justificativa para não tomar a posição de colocar as coisas no devido lugar para que as consequências boas venham acontecer na nossa vida. Não adianta cristão fechar os olhos, não adianta cristão ser conivente, não adianta cristão fazer de conta que pode ficar, porque se pode ficar, toda coisa errada tem, mas também as coisas certas tem. Não é fácil. Não é fácil você ter que enfrentar princípios e conceitos que foram transformados pela sociedade. Alguém estava me contando que agora num determinado lugar, alguns jovens fazem questões de enrolar o baseado deles na rua, na frente de todo mundo, para todo mundo ver. Por quê? Porque a lei da nossa terra não pode prender quem usa maconha. Pode prender se ele for traficante, mas se ele for um usuário, não pode. Não é assim? E o que eles estão querendo fazer? Legalizar, deixar livre o uso dessa substância. Então, meu amado, as coisas estão perdendo o controle, as coisas estão perdendo o limite do que é certo. Eu não estou dizendo que você vai conseguir fazer alguma coisa, que você vai chegar lá e você vai dizer: isso não pode, não faça isso está errado. Não! Você precisa, assim como eu, tomar atitudes, e atitudes espirituais. Atitudes que podem fazer com que a prevalência do inimigo nas coisas erradas seja detida, para que as coisas certas comecem a acontecer, e essa paz que eu quero, que você quer, que todos nós queremos e que nós precisamos, ela venha a ser estabelecida nas nossas casas. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Essa aqui não é uma pregação água com açúcar, essa aqui não é uma pregação de melzinho, isso aqui não é uma pregação de xaropinho, isso aqui é uma pregação que tem gente perdendo seus filhos, morrendo nas prisões, que tem gente morrendo em outras áreas da sua vida, porque não tomam posição. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil você viver e conviver com uma pessoa, né, diariamente, que o mundo seduziu com seus novos princípios, com essa modernidade, com seus novos conceitos. Não é fácil, mas não foi fácil para Asa chegar lá e falar assim: tira todos os ídolos, tira tudo que está aqui errado. Eles tinham um Deus, eu estava lendo esse texto aqui hoje, meu coração assim,
explodia. E tinha um Deus que era o Deus Sol. Quem que é o Sol da justiça mesmo? Quem que é o Sol da justiça? Quem que é o Sol da justiça? Quem é o Sol da justiça? Existia um Deus chamado Sol. Aquele Deus estava no lugar do único e verdadeiro Deus, tomando lugar ali e fazendo com que as pessoas ficassem aprisionadas, porque todo lugar que o inimigo consegue entrar tem prisão. Ele disse: tira esse sol daí, porque o único Deus que eu vou servir aqui é Ele, o único e verdadeiro Deus. Ele é o sol da justiça. E esses concertos que ele trouxe são concertos que são frutos de uma obediência a Deus, frutos de posicionar diante de Deus. Talvez você estranhe porque eu estou pregando isso, porque eu poderia estar pregando aqui coisas doces, uns meladão, né? Um monte de plé, de blá, 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 de um monte de promessa. Mas não adianta ter promessa se não tiver concertos. Não adianta ter promessa se não tiver ajustes. Não adianta ter promessa se não tiver atitudes. Não adianta ter promessa se você fazer a diferença. Porque se for para ser igual, então nós não somos quem nós pensamos e falamos que nós somos. Essa que é a realidade. Precisamos encontrar dentro do nosso coração a capacidade de obedecer. Porque quando eu obedecer, eu vou poder trazer e gerar a paz que eu tanto espero. O inimigo só está prevalecendo, meu amado, destruindo vidas, destruindo famílias, saqueando, levando para o inferno nossos filhos, as pessoas que nós amamos, porque o mundo está dando para ele todo o alimento que ele precisa para ele ficar forte. Satanás começa na Bíblia como uma serpente. Como que ele termina no final? Como um? Ele começou como uma serpente, né? E ele vai terminar como? Como um? Por que ele vai crescer tanto assim? Dragão faz o que com a boca? Fogo? É isso? A serpente, o dragão. E você concorda comigo que é isso que está fazendo? Fogo destruidor, devorador. Fogo destruindo casamentos, fogo destruindo famílias, fogo destruindo vidas, fogo destruidor. Não é o fogo de Deus, não, é o fogo do inferno. E é mais do que tempo de nós entendermos a nossa posição, de colocar a nossa posição de obediência. E diz que nesse tempo que ele obedeceu e que ele conseguiu ali, eu vou falar uma coisa mais uma vez, que eu já preguei aqui, que ele começou a colocar em ordem, porque eu vou falar uma coisa para você. Às vezes você pergunta assim: onde foi que eu errei? Acho que todos nós aqui já perguntamos: onde foi que eu errei? E se você observar, muitas vezes você não errou. Você não fez nada errado. Você não foi lá e propositalmente você errou em alguma coisa na educação ou na sua maneira de agir. Mas o inimigo sim, ele trabalhou para essas coisas acontecer. E quando você começa a mudar suas atitudes, quando você começa a tomar posições, você também começa a influenciar as pessoas. Eu acredito que hoje o que nós precisamos entender aqui neste lugar, que nós precisamos influenciar as pessoas com as nossas atitudes. Quando Asa chegou para ser rei, meu amado, não havia nenhum agrado, ninguém batendo palma. Você é o melhor pai do mundo, você é a melhor mãe do mundo, não, você é a melhor sogra do mundo, não, você é a melhor nora do mundo, não, você é o melhor irmão do mundo, não, você é a melhor família do mundo, você é o melhor filho do mundo. Não, meu amado, tinha uma multidão de pessoas indecisas, uma multidão de pessoas desorientadas, uma multidão numa completa anarquia, uma multidão fazendo tudo errado, vivendo tudo errado. Mas quando ele tomou uma decisão de colocar as coisas em ordem e obedecer, ele conseguiu colocar as coisas no lugar, porque ele conseguiu influenciar uma nação inteira. Onde eu estou? Onde eu vou? Com quem eu estou? Com quem eu vivo? O que eu faço? O que eu represento? O que eu trago? O que eu levo? Para onde eu vou? Da onde eu vim? Tem hora que tem que parar e fazer umas perguntas. Eu tenho sentido perto de pessoas hoje mal.
Eu tenho sentido mal físico, ser perto de algumas pessoas, que tem pessoas que estão tão contaminadas pelo pecado, tão endurecidas nos seus corações, com as suas mentes tão aprisionadas no inferno, que às vezes a gente chega perto dessas pessoas e a gente sente mal físico. Eu acredito que tem gente aqui que já sentiu isso, mal físico, de sentir a perturbação espiritual que está na vida das pessoas. Mas é necessário, meu amado, saber o que você quer. E uma coisa que esse homem queria era trazer paz. Paz. E diz a palavra de Deus aqui que eu li com você, e o tempo, como sempre, muito rápido, né? Que essas coisas que ele começou a movimentar, que ele começou a tirar, que ele começou a ajeitar, começou a trazer estabilidade. Vou falar uma coisa, não adianta você ficar esperando do Michel Temer, não adianta você ficar esperando que vai vir outro presidente, não adianta você ficar esperando que vai ter outra eleição, não adianta você ficar esperando um exército tomar. Eu vi uma charge esses dias aí que eu achei o máximo. Tem dengue, chama exército, né? Vai dar vacina, chama exército, acho mais ou menos assim, né? Faz greve na polícia, chama o exército. Problema do governo, não. Porque aí já é golpe, né? Mas não adianta nós ficarmos com expectativas em homens, porque os homens não vão poder resolver os nossos problemas, os homens não vão conseguir solucionar os problemas que já estão, meu amado, estabelecidos na terra. Eu vou voltar a falar imoralidade, né? Falta de amor, o amor que morreu, desrespeito, ingratidão, traição, pai matando filho, filho matando pai, amigos traindo os amigos, irmãos traindo os irmãos, tudo isso está estabelecido, não tem mais jeito, ninguém vai pegar um peneirão e vai começar a tirar porque não tem jeito. O que nós precisamos fazer? Influenciar. Mudar as nossas atitudes, tomar decisões, colocar o que precisa ser colocado e tirar o que precisa ser tirado. Você tem que ser mostrado, tem que ser visto e tem que ser olhado para você e reconhecer que a sua presença traz paz. Que a sua decisão, que a sua obediência gera quietude nas nossas vidas. Foi as atitudes de Asa que conseguiram trazer essa quietude. E esse tempo de paz foi um tempo que teve tempo para restabelecer algumas coisas. Porque diz a Bíblia que durante 10 anos eles conseguiram ter paz. E nesses 10 anos, algumas atitudes foram sendo tomadas. E as atitudes quando são tomadas quando você tem paz, é aquela que você tem, eu preciso falar porque eu estou na direção do Espírito Santo, é quando você tem serenidade para pensar. Na guerra que nós estamos vivendo, nós não estamos tendo tempo mais para pensar. Nós só temos tempo para lutar, nós só temos tempo para chorar, nós só temos tempo para amargar as nossas dores, nós só temos tempo para nos preocupar com as nossas lutas, ninguém tem tempo de elaborar um projeto do que você vai fazer de melhor para a sua casa, melhor para o seu casamento, melhor para a sua família, melhor para os seus filhos, porque você tem que lutar. Quem que tem tempo para pensar? Vou erguer muro, vou construir portões, vou impedir que o inimigo entre, porque você só luta, e não tem tempo para isso. Mas no tempo que Asa conseguiu tirar as coisas que impediam a manifestação do poder de Deus, ele conseguiu ter tempo para pensar o que é que eu preciso fazer para a gente viver melhor. Eu acredito que o que nós estamos precisando hoje é de uma paz que seja relacionada a um tempo para respirar. Um tempo para dizer, vou começar a consertar, mas também eu quero viver melhor, né? Eu e meu marido sentamos esses dias, conversamos, ele falou assim, olha bem, vou colocar as coisas em ordem agora, você não vai precisar sofrer mais, a partir de agora a gente vai começar a viajar, vai começar a passear, porque faz um tempão que a gente não descansa. Eu falei, nossa, o Zé falando isso? Sábado, retrasado, eu estava tão mal, que o Zé não saía de casa por nada. Tudo tem que ser lá, porque ele sentou no sofá, ele começou, vamos no shopping, vamos comer alguma coisa, vamos em Fernandópolis, vamos jantar em Fernandópolis. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha aqui, o Zé me chamando para ir no shopping, jantar, não, vai cair chuva de meteoro aqui nessa cidade hoje. Vamos. Por quê? Porque chega uma hora, meu amado, que você começa a pensar, eu preciso viver melhor, eu preciso ter uma vida melhor, a minha família precisa viver melhor.
Eu preciso ter um tempo a me respirar. Eu preciso viver mais equilibrado. Eu preciso ter um pouco mais de alegria. Irmão, vou falar uma coisa para você. Quem que está aqui desse jeito? Vai, levanta a sua mão. Nós precisamos ter um tempo para viver melhor. É muita dor, é muita luta, é muita guerra, é muito tempo de sofrimento, é muito tempo de batalha. Você fecha, eu falo para o Zé Carlos aqui, que a gente estoura, né? Aquelas bombas minadas, você descobre ela ali, estoura ali, tem outra aqui. Então você tem que andar assim, né? Todos os dias, vocês tentando se proteger, tentando vencer mais uma guerra. Mas chega uma hora, meu amado, que nós precisamos viver. Eu acredito que nós, povo de Deus, estamos vivendo um momento de tanto sofrimento, de tanta opressão, de tanta angústia pelas nossas lutas, que eu nunca vi tão perto o tempo chamado apostasia. Apostasia significa abandono da fé. Por que abandona a fé, irmãos? Por que abandona a fé? Porque você para de crer, porque você para de acreditar. Quantos já não sentiram vontade de não vir na igreja? Quantos já sentiram vontade de ficar em casa? Quantas vezes você não sentiu, não vou lá não, vou ouvir tudo de novo, outra vez? Quantas vezes você não pensou, vou procurar outro lugar, porque ir na igreja outra vez? É o que o diabo está fazendo. O diabo está lançando em nós tanta carga, tanto fardo, tanta opressão, que ele está trabalhando para as pessoas abandonarem a fé. Por isso Asa falou, eu preciso colocar ordem, eu preciso colocar as coisas no lugar. E ele começou a influenciar uma anarquia, uma bagunça, uma confusão. Foi tirando as coisas, irmão, vou falar uma coisa para você. Tem que tirar, porque se não tirar, nós vamos ser destruídos pelos nossos adversários. E ali, quando ele conseguiu que as pessoas entendessem o que ele estava fazendo, irmão, vou falar uma coisa, você homem aí que está me ouvindo, você é o chefe da sua casa. Você, mulher, que o seu marido não é convertido, você é o chefe da sua casa. Você, mulher que não tem marido, você é a chefe da sua casa. Vocês são sacerdotes, então vocês têm que começar a tomar atitudes, como esse homem tomou, para que todas as pessoas possam entender que tem coisas melhores para serem vividas. Quando a paz começou a vir, quando começou a chegar a paz, as pessoas começaram a sentir a paz. Irmão, quem que não quer paz nesse mundo? Alguém é burro para não querer paz? Todo mundo quer. Um outro viu, o outro viu, o outro viu. Também quero. Todo mundo começou a se organizar, tudo começou a ajeitar, e de repente veio um tempo muito grande e extenso chamado paz, quietude. E nessa quietude, eles conseguiram elaborar, eles levantaram muros que estavam caídos, porque se eles levantaram o muro porque estavam caídos, eles colocaram portões, se eles colocaram portões é porque não tinha, eles colocaram ferrolhos nos portões, então por isso não tinham trancas. Está dando para você entender o que eu estou falando aqui? Quando eles tiveram tempo para raciocinar, eles começaram a colocar as coisas no devido lugar, para que se o inimigo se levantasse, o inimigo ia encontrar a impossibilidade de prevalecer. Casamentos que estão quase acabando, estão com os muros caídos. Famílias que estão vendo seus filhos sendo arrebanhados pelo inferno, estão sem portões. Situações inúmeras que nós estamos vendo é porque as nossas vidas estão sem ferrolhos. Nós estamos expostos, nós estamos vulneráveis, nós estamos abertos para que o inimigo venha, avance e derrote as nossas vidas. Mas quando você consegue encontrar equilíbrio, quando você consegue influenciar pessoas que também querem viver em paz, você consegue trazer de volta a estabilidade e o inimigo não prevalecer. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem quer ver o inimigo cair por terra em nome de Jesus Cristo? Levante a sua mão. Então é preciso começar a levantar muros, colocar portões e fechar com ferrolhos. Esse tempo que nós estamos precisando, porque nós precisamos proteger nossa casa, porque nós precisamos proteger a nossa família, porque nós precisamos proteger aqueles que nós amamos, porque nós precisamos nos proteger, porque nós precisamos proteger a instituição mais preciosa e maravilhosa chamada família. Eu comecei hoje de manhã aqui, lendo aqui, fazendo uma oração aqui hoje de manhã, batalhando aqui logo cedo, uma presença soberana de Deus aqui, batalhando, falando sobre a instituição divina chamada família. Se o diabo destruir a família, sabe quem ele destrói? A igreja do Senhor Jesus. A igreja que está sendo destruída, é o reino de Deus que está sendo saqueado.
É ele que está sendo destruído. E nós temos que tomar a posição, porque nós estamos vendo indo embora, indo embora, indo embora, indo embora, indo embora, indo embora, indo embora. E nós não estamos fazendo nada. Porque a mágoa é tanta, a tristeza é tanta, né? A dor é tanta, que você... vamos deixar do jeito que está. Asa falou, não, vamos colocar em ordem. Porque a ordem trará paz. E a paz trará o tempo de eu pensar como eu vou agir para viver um tempo melhor. Eu sei, meu amado, que o inimigo tem vindo com força. Nunca vi nada igual na minha vida. Eu vivo uma vida inteira no Evangelho, já vi de tudo, já presenciei de tudo. Eu nunca vi tanta força do inimigo contra nós como nós estamos vivendo nos últimos dias. Nunca vi. Nunca vi. É muito forte. Muito forte. E se o inimigo vier contra nós com força e nós não estivermos preparados para vencer, nós vamos cair. Asa passou por esse período de equilíbrio, de estabilidade. Teve um tempo para pensar em como agir, em como fazer. Que é isso que eu estou pedindo para Deus. Deus, me dá um tempo para eu ter as coisas no devido lugar, para mim pensar como fazer. Quais as decisões que eu vou tomar, quais são os muros que eu vou levantar, quais são os portões que eu vou colocar, quais são os ferrolhos que onde eu tenho que pôr. Eu estou pedindo para Deus dar um tempo. Para Deus dar um tempo de raciocínio, porque na guerra não dá tempo de você pensar. Quantos acham que dá para lutar numa guerra pensando e tentando equilibrar? Não dá. Não dá, não tem como. E foi esse tempo que foi favorável. Foi muito favorável. Porque quando chegou um determinado dia, veio um homem, um etíope chamado Zerá. E ele veio com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de ferro para avançar contra o rei Asa e a sua nação. Agora eu vou falar uma coisa para você. Você tem ideia do que é 1 milhão de homens? Quantos têm ideia do que é 1 milhão de homens aqui? Deixa eu ver. Não dá nem para pensar, né? Pense em 1 milhão de homens marchando, né? E vindo para destruir a vida de um homem de Deus, uma família de Deus, um servo de Deus. É o que a gente passa. Tem lutas que a gente passa, irmão, que é a mesma coisa que você vê, uma força estrondosa, grandiosa, vindo contra você e que você sabe que você não vai conseguir deter. Porque você imagina, 1 milhão de homens marchando. 1 milhão. É muita gente. É muita gente, 1 milhão de homens marchando, marchando e marchando e marchando e marchando, com 300 carros de ferro, preparados lá com arcos, preparado com flechas, preparado com espadas, preparado lá com seus arsenais bélicos, para avançar e destruir. 1 milhão de homens. Eu, como pastora, tem hora que eu sento naquele escritório lá e eu falo, Deus, eu não vou poder ajudar essa pessoa. Isso é grande demais para mim, isso é muito pesado, isso é muito forte, eu não tenho nem condição, olha meu físico, Deus, olha para mim, eu não estou nem conseguindo respirar, eu tenho que lutar todo dia para me viver, estou acabadinha, Deus, eu não vou conseguir ajudar essa família, Deus, eu não vou conseguir ajudar esse casamento, Deus, eu não vou ajudar essas pessoas, porque eu fico olhando para minha força física, não tem, porque é exatamente isso que eu sinto em muitos casos, 1 milhão de homens marchando. O que você faz quando um homem larga sua esposa e vai embora, porque ele escolhe a bebida, os vícios, a prostituição? O que você pode fazer? É 1 milhão de homens marchando. O que você faz quando filhos abandonam suas casas e escolhem os caminhos errados da imoralidade? É 1 milhão de homens marchando. O que você faz quando uma situação financeira se estabelece numa determinada família e vai levando tudo embora? É 1 milhão de homens marchando. Só, meu amado, que a diferença é que quando 1 milhão de homens marchando se levanta e ele encontra um homem e uma mulher que tem decisões, que obedeceu, que teve atitudes, que conseguiu levantar muros, que conseguiu colocar portões, que colocou os grilhões, 1 milhão de homens vai se tornar como nada perante a grandeza do seu Deus. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Sabe por quê? Porque essa palavra ela é profética. Essa palavra vai gerar, por causa de uma palavrinha que está aqui, eu estou pregando tudo isso. Aplaude mais, porque teu adversário está lá fora. E ele vai saber hoje quem é que vai sair vencedor dessa batalha, meu amado. É uma palavrinha que tem nesse texto aqui que eu vou usar para você. É uma só. 1 milhão de homens
disse que esse rei aqui, ele tinha 580 mil homens. 300 de Judá, né? 280 de Benjamim. 580 para 1 milhão, irmãos? É impossível, né? Quantos concordam comigo que é impossível? Aí fala aqui qual eram as armas que os 580 mil tinham. E fala as armas que o inimigo tinha. É claro que as armas do inimigo sempre é mais poderosa. A gente se sente muito mais inferior. Eu estava lá em casa orando agora à tarde, lá na profundidade com Deus. Deus falou assim comigo: diga para o meu povo hoje que ele se sente uma formiguinha com um elefante pisando em cima deles. É assim? Uma formiguinha com um elefante pisando em cima da gente. Foi assim que o Espírito Santo falou comigo hoje. Vocês estão como formiguinha com um elefante pisando sobre as suas cabeças. Talvez você não saiba o porquê Deus está falando isso daqui. Talvez você não entenda a situação de muita gente que está vivendo aqui dentro desse ministério e nesses dias que nós estamos vivendo. Mas Deus está falando que 1 milhão de homens é como uma formiguinha sendo massacrada por um elefante. É isso que o inimigo está fazendo. E quando o adversário veio, que ele encontrou um homem que teve o tempo para se organizar, para se elaborar, para viver melhor, ele se restabeleceu, ele tomou fôlego, ele comprou força. É isso que nós estamos precisando, meu amado, de um tempo para cobrar força, porque tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta mágoa, tanta luta, que a gente só está se entregando. Mas ele teve esse tempo, e quando ele teve esse tempo, ele também teve força para fazer o que ele deveria fazer. Ele não disse assim: tá bom, vou pegar uma espada e vou lá matar esse Zerá lá, vou acabar com esse etíope lá. Não, ele chegou diante de Deus e falou: Deus, nós estamos aqui, fraquinho. Nós estamos aqui, Senhor, fraquinho. Se você buscar a NTLH, você vai ver que a tradução é exatamente essa que eu estou pondo. Nós estamos aqui, nós estamos muito fracos. Por que eles se sentiam fracos? Se sentiam fracos porque era 1 milhão contra 580. Se sentiam fracos porque sabia que a força do inimigo que vinha contra eles naquele momento era forte. Mas só que tinha uma coisa, meu amado, que você precisa saber hoje. Eles estavam centrados em quem podia dar a vitória. Vou falar de novo. Eles estavam centrados em quem podia dar a vitória. Vou falar outra vez. Eles estavam centrados em quem podia dar a vitória. Vou falar outra vez. Eles estavam centrados em quem podia dar a vitória. Não era arma, não era carros, não era exército, não era espada, não era escudo, não era flecha, não eram arcas. Eles sabiam exatamente em quem eles podiam confiar para ter a vitória, meu amado. É isso que acontece quando você tem tempo para levantar muros, para colocar portões e colocar os ferros, porque você sabe que você está protegido, que você está amparado e que o inimigo não vai prevalecer. Chegaram perante Deus, ele fez uma oração e hoje o Espírito Santo mandou dizer para você, talvez você ache que numa oração vai resolver. O Senhor mandou dizer você continuar orando e não parar. Aqui na história é uma oração, mas o Senhor mandou dizer ore, até que 1 milhão de homens sejam dizimados pelo anjo que o Senhor vai mandar para te dar a sua vitória. Sabia disso, meu amado? Ele fez uma oração e nessa oração ele chegou: Deus, nós estamos aqui fracos, mas para ti tanto faz o Senhor ajudar o forte ou o fraco. Quanto a mim, quanto a nós aqui, todos nós vamos entrar nessa guerra, mas nós vamos entrar em o nome do nosso Senhor. E não acabou aí não. E uma coisa eu tenho certeza, eu preguei tudo isso para te dizer isso aqui hoje. Uma palavrinha que está aqui. Uma palavrinha que está nesse texto. Uma coisa eu tenho certeza, ele disse: o homem não vai prevalecer contra mim. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você, porque Deus está mandando falar hoje: o homem não prevalecerá. Está ouvindo? Quem vai prevalecer é o Deus que você serve. Aquela oração sendo gerada, sendo ouvida por Deus. Deus mandou um anjo e dizimou 1 milhão de homens armados que ia destruir o povo de Deus. Deus mandou dizer mais uma vez: o homem
É isso. Quem luta é o homem, mas quem ganha é Deus. Sabe por que Deus está falando que o homem não vai prevalecer? Porque nós estamos sendo acuados, nós estamos sendo afrontados, nós estamos sendo levados a condições que os homens estão gerando e tramando nas nossas vidas. E a impressão que dá é que nós vamos ser derrotados. Cheio do poder de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, Ele deixou bem claro: o homem não vai prevalecer. O recado está dado. Não importa se o homem é o juiz, não importa se o homem é o tal, não importa se o homem é o poderoso, não importa se o homem é o melhor dos melhores, não importa se ele é o dono do sei não sei da onde, se ele é quem é, não importa. O homem não vai prevalecer. Tudo isso que eu preguei aqui foi para trazer esse recado essa noite. O homem não vai prevalecer. Naquele momento, mais uma vez, a ação sobrenatural de Deus começou a acontecer. E quando a ação sobrenatural de Deus acontece, é porque os anjos do Senhor vêm. Aconteceu a mesma coisa aqui. Veio o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor foi para a guerra. E o anjo do Senhor foi na frente do povo de Israel. E o anjo do Senhor foi lutar para eles não precisar lutar. E o anjo foi lá e dizimou 1 milhão de homens. E o melhor de tudo, quando você tem uma guerra vencida por Deus, é que toda batalha que o Senhor ganha por você tem despojos. O que são os despojos? Né? Os despojos são o direito que você tem de tomar propriedade do melhor que você ganhou nessa batalha. Amém? Eu não sei o que você precisa, não sei qual é a riqueza que Deus tem preparado para você, mas uma coisa eu tenho certeza: você vai vencer, você vai ganhar e você vai ter o seu tempo de paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor e toda a nossa adoração. Vem o pessoal do louvor aqui à frente. O homem não vai prevalecer. Tudo que eu falei foi para chegar aqui. Posição, atitude, influência, não desistir, levantar muros, colocar portões, colocar ferrolhos. Tem um tempo de equilíbrio, tempo de quietude, tempo de paz. Sai da guerra. Sabe por que o Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Ele está dizendo assim: pare de fazer guerra. Parem de brigar. Parem de um contra o outro. Parem. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Chega de guerra. É tempo de paz. Porque no tempo de paz você tem tempo para se preparar para uma grande vitória que Deus vai dar na sua vida. Amém? Fique de pé e vamos adorar ao nosso Deus.
Esse é o nosso Deus. Mas Deus sempre esteve presente. Oh, maravilhoso Deus. Tu das ordem às estrelas E ao mar. e amar os seus limites. É a grandiosidade do nosso Deus, meu amado. Protegidos, ó Deus, pela Tua presença. Não tem ferrolhos. O inimigo não pode impedir. A palavra de Deus já foi liberada. O homem não vai prevalecer. A vitória sempre virá na vida do povo de Deus. Escudo. Quando os homens começarem a te ameaçar, colocar você numa situação de confronto, vai parecer que eles serão grandes e fortes, como um exército de 1 milhão. Mas não se esqueça como Asa não esqueceu. Senhor, nós estamos aqui fracos e fracos, mas porém nós confiamos em Ti. Sabemos que para Ti, Senhor, ajudar o fraco é nada, porque o Senhor pode fazer coisas grandiosas. Eu me coloco nas Tuas mãos e eu vou nessa guerra em Teu nome, Senhor. Essa tem que ser a sua oração. O homem não vai prevalecer. O homem não prevalecerá contra Ti, tenha certeza disso. Deixa Deus agir. Leve sua vitória. Que o Senhor nos livre de todo tipo de mal. Que toda mentira caia por terra. Que todo engano seja repreendido. Que toda imoralidade saia da igreja e da vida das pessoas. Que todos os casamentos, que todas as famílias, que todos os filhos, que todos os maridos, que todas as esposas sejam agraciados pelo poder de Deus. Sim, Deus. É a remissão de todos os pecados pelo Seu sangue precioso. Aquieta, Senhor. Nós precisamos de um tempo de quietude. Quietude familiar. Quietude emocional. Quietude financeira. Quietude ministerial. Quietude. Precisamos desse tempo. Que venha bonança em nossas vidas. Que venha o tempo de paz. Que venha o tempo de ficar quietos. Aleluia! Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós hoje e sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão e diga: o homem não vai prevalecer.